Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o Ninja Médico, parte 28, capítulo 289. No mínimo, se ele acabasse derrotando um contra-almirante, não seria tão ruim para sua idade. Com o apoio de Garp, se a força de Naruto realmente estivesse à altura, a promessa feita por Sengoku não parece exagerada. Os demais aparentemente concordaram com Sengoku e sua decisão, pois fazia sentido para eles. Afinal, de qualquer forma, eles estavam trazendo um talento promissor para suas fileiras. Mas então eles ouviram o que Naruto disse. Esse garoto estava falando sério? Ou ele era só o tipo engraçado que gosta de brincar o tempo todo? O que você acabou de dizer? Sengoku, atordoado, não conseguia acreditar no que ouvia e perguntou novamente. Vou desafiar aquele cara de vermelho. Naruto declarou com o olhar fixo em Akainu, ansioso pela luta. Naruto não pôde deixar de comparar essa política com a de Konoha, pensando que era muito melhor. Refletindo sobre suas lutas passadas, Naruto ficou cheio de tristeza. Até mesmo se tornar um Chunin exigia um teste escrito, trabalho em equipe e uma avaliação final de combate. Os Junins, e especialmente os Kages, eram ainda mais exigentes. Após a partida de Tachibana, as 5 aldeias se uniram novamente para outro exame Chunin conjunto. Com a ajuda de Sakura, Naruto conseguiu chegar à terceira rodada do exame mais uma vez. Mas em um esforço para mostrar sua força, Naruto acidentalmente usou artes sábias, violando as regras do exame. Mais uma vez, seu sonho de ser promovido a Chunin foi destruído. Então, tecnicamente, ele ainda era um Genin. É melhor com os fuzileiros navais, pensou Naruto. Contanto que você tenha força, você pode ser promovido imediatamente. O olhar ardente de Naruto pousou em Sengoku, deixando o general experiente um pouco inquieto. Naruto, se você quiser desafiar Sakazuki por mim, tudo bem. Mas ele tem que concordar, eu não posso tomar a decisão por ele, disse Sengoku, tentando mudar o rumo da conversa enquanto olhava para Akainu em busca de aprovação. Afinal, ele não poderia forçar um almirante a aceitar o desafio. A ousadia de Naruto, no entanto, já havia deixado Akainu irritado. Apagando o charuto, o almirante grunhiu. Você não sabe no que está se metendo. Deixa eu te dar uma lição, pirralho. Nem todo mundo vai pegar leve com você como vice-almirante Garp. Akainu saiu da sala de conferências, e a notícia da batalha iminente se espalhou rapidamente pelo quartel-general da Marinha. Logo, multidões de fuzileiros navais se reuniram, ansiosos para testemunhar a luta. Nem sempre se vê um almirante lutando. E se os rumores fossem verdadeiros, logo haveria um novo candidato a almirante entre eles. Todos estavam animados para testemunhar isso. Você está falando sério, Sengoku? Resmungou um velho forte, de cabelos roxos, conhecido como Zephyr. Antes almirante, Zephyr se tornou mentor no campo de treinamento da Marinha, treinando fuzileiros navais de elite. E isso incluía até mesmo os atuais almirantes. Na época em que ele ouviu sobre isso, ele ainda estava supervisionando um novo grupo de recrutas quando Sengoku repentinamente requisitou o campo de treinamento para este duelo. Você está deixando Akainu lutar com um pirralho de 17 anos? Isso é influência do Garp? Zephyr reclamou. Sengoku balançou a cabeça, seu olhar fixo em Naruto, que já estava no campo. A excitação era evidente em sua postura. Esse garoto foi recomendado pelo Garp. Vamos ver o que ele tem. Zephyr queria continuar discutindo, mas a batalha já havia começado. Cão Negro. Akainu não perdeu tempo e lançou seu punho fortalecido por magma em direção a Naruto. Ataques preventivos sempre foram sua estratégia preferida. Naruto, sem hesitar, enfrentou o ataque de frente. Ele se lembrou de Luffy dizendo que se esquivar em uma luta era algo que apenas piratas de baixo nível faziam e presumiu que o mesmo acontecia com os fuzileiros navais. Odama Rasengan. Naruto respondeu, e as duas forças poderosas colidiram, causando uma explosão enorme. Sengoku rapidamente ativou sua forma de Buda, usando suas ondas de choque para conter o magma que caía do ataque de Akainu. Todos recuem. Vai ficar perigoso, avisou Sengoku. Agora ele estava começando a entender o que Garp estava falando. Sem precisar de mais instruções, os vice-almirantes e outros espectadores rapidamente recuaram para uma distância segura. Sengoku começou a se arrepender de ter permitido que essa luta acontecesse no quartel-general da Marinha. Uma batalha entre um usuário de logia e alguém com uma energia tão estranha certamente deixaria o campo de treinamento em ruínas. Isso é só o começo. Akainu gritou confiante. E Naruto respondeu com a mesma confiança. Mostre-me todo o seu poder, tio Magma. O apelido que Naruto deu a Akainu enfureceu o almirante, que desencadeou outra onda de ataques. Apesar disso, os dois lutadores pareciam equilibrados. Os ataques implacáveis de Akainu eram continuamente bloqueados por Naruto, que o superava até mesmo em termos de combate físico, corpo a corpo. Se não fosse pelas habilidades logia de Akainu, ele já teria se ferido várias vezes. Garp, você realmente encontrou um monstro desta vez, admitiu Sengoku, observando com admiração. Mas o que exatamente é essa energia estranha que ele está usando? É algum tipo de poder de Akuma no Mi? Garp riu, satisfeito com o reconhecimento de Sengoku. Quem sabe? Mas está funcionando, certo? Fora do campo de treinamento, mais fuzileiros navais se reuniram para assistir à luta intensa. Akainu, ciente do público crescente, sentiu uma onda de irritação. Ele era um almirante, e ainda assim estava sendo assaltado por um mero adolescente. Grande erupção.
O punho de Akainu se transformou em magma lançado ao céu, e então se dividiu e caiu em direção a Naruto como bombas vulcânicas. Que estilo de fogo forte, pensou Naruto, lembrando-se momentaneamente de Sasuke, que certa vez havia usado um ataque semelhante. Seus pensamentos se voltaram brevemente para seu velho amigo, imaginando onde Sasuke estaria agora. Eu vou superar você, Sasuke. Mas o ataque iminente rapidamente trouxe Naruto de volta à ação. Com uma onda de chakra, Naruto invocou o chakra dourado de Kurama, formando uma enorme raposa de chakra de quase 100 metros de altura. A raposa de 9 caudas facilmente afastou as bombas vulcânicas como se fossem meros seixos. A raposa então olhou para o céu e soltou um rugido poderoso. Rugido. Capítulo 290. Ser grande nem sempre significa ser forte, mas certamente chama a atenção de todos. A imponente raposa de 9 caudas dourada com 100 metros de altura criou uma sensação palpável de opressão que pesou sobre todos os presentes. Zephyr olhou incrédulo, boquiaberto. Esse pirralho é realmente tão forte? Ao se lembrar do que tinha acabado de dizer a Sengoku sobre Naruto ser apenas um pirralho, seu rosto velho ficou vermelho de vergonha. Quem imaginaria que esse pirralho poderia lutar contra Akainu por tanto tempo? Felizmente, o ataque de Sakazuki o impediu de dizer mais alguma coisa naquele momento. Caso contrário, ele teria ficado ainda mais humilhado. Onde ele esconderia o rosto então? O oponente de Naruto, Sakazuki, cerrou os punhos com tanta força que eles ficaram pretos e vermelhos, sentindo uma mistura de frustração e alívio. Pelo menos os fuzileiros navais ganharam um outro aliado poderoso. Era um sentimento complexo, porque ele também queria bater no pirralho preto e azul. Mas Naruto não lhe dava tempo para pensar. As 9 caudas douradas balançavam no ar, disparando implacavelmente em direção a Akainu. Bum, bum, bum. O chão firme foi destruído, enormes pedaços de pedra voaram enquanto todo o campo de treinamento se transformava em um campo de batalha. Uma quantidade enorme de danos. O coração de Sengoku doeu enquanto ele assistia. O orçamento da marinha já estava apertado, e agora não era apenas uma questão de consertar o campo, mas sim se Marineford sobreviveria a esse confronto. Quando Sengoku estava prestes a parar, a forma de Akainu foi reconstruída a partir de seu estado derretido, seu rosto manchado de sangue. Vulcão meteoro. Centenas de punhos de lava caíram do céu. Esta foi uma das técnicas mais devastadoras de Akainu. Era um movimento capaz de destruir tudo em seu caminho e seu alcance era enorme. Sakazuki está louco? Sengoku gritou, seu rosto empalidecendo. Garp Aokiji, precisamos agir agora. Sua forma de Buda dourado se expandiu, preparando-se para impedir a destruição. Se aqueles punhos atingissem, Marineford ficaria em ruínas. Até Garp parou de sorrir, ajeitando sua capa de justiça e preparando seus punhos. Os outros fuzileiros navais, aterrorizados, correram para fugir, amaldiçoando a curiosidade por tê-los colocado nessa confusão. Naruto, enquanto isso, já estava farto. Você pode lutar comigo, tudo bem. Mas não arraste os outros para isso, tio Magma. Ele gritou de dentro da raposa dourada gigante. Pirralho. Se eles se machucarem é porque são fracos, retrucou Akainu, seus olhos se voltando para Aokiji, que já havia começado a congelar o ar ao seu redor. Ele sabia muito bem que nem todos ali conseguiriam resistir ao ataque. Mas isso não importava. Tratava-se de sua versão distorcida de justiça absoluta. Naruto, no entanto, não se importou com o raciocínio de Akainu. Ele ficou furioso. A atmosfera ao redor dele mudou, e uma força avassaladora irrompeu de seu corpo, abalando a todos até a medula. Ele disparou em uma onda circular com ele no centro. O próprio céu se partiu em dois sob o peso de seu poder. Haki do Conquistador. Sengoku ficou chocado, mas também satisfeito. Naruto tem o Haki do Conquistador. Técnica do clone das sombras. Liberação de vento. Odama Rasen Shuriken. 2 raposas demoníacas douradas idênticas se materializaram ao lado dele, cada uma segurando um enorme Rasen Shuriken. Svi. 3 Rasen Shurikens cortaram o ar, destruindo o vulcão de meteoros de Akainu em questão de segundos. As shurikens restantes continuaram avançando em direção a Akainu. Estrondo. Uma explosão colossal ocorreu em seguida, enviando ondas de choque por Marineford e fazendo o mar ficar agitado lá fora. Felizmente as muralhas de Marineford resistiram, mas as consequências quase destruíram o quartel-general. Esses dois estão tentando destruir Marineford? Sengoku rugiu, unindo forças com Garp e Aokiji para conter os destroços. Quando a poeira baixou, Akainu estava meio ajoelhado nas ruínas, ofegando pesadamente. Pare! Chega! Sengoku correu em direção a Akainu determinado a evitar mais destruição. Seu grande idiota! Você está tentando destruir Marineford? Akainu, confuso, olhou para Sengoku com os olhos arregalados de descrença. Essa destruição toda foi causada pelo ataque daquele pirralho. Por que você está me culpando? Akainu ficou furioso, sentindo-se injustiçado e furioso, mas de alguma forma sem perceber que ele havia se colocado mentalmente em uma posição mais fraca ao admitir que foi Naruto quem venceu naquela troca. Do outro lado, Naruto, vendo a aproximação de Sengoku, abandonou sua postura de combate e retornou ao chão. Vovô Sengoku, posso me tornar um almirante agora? Naruto perguntou com um sorriso brilhante, correndo até Sengoku. Um almirante hoje e o Hokage amanhã, pensou Naruto animadamente. Ele sentiu que esse lugar combinava mais com sua personalidade. Wanhara. Naruto, muito bem. Exatamente o que eu esperava de você. Garp berrou, cruzando os braços orgulhosamente.
Quanto melhor Naruto se saía, mais orgulhoso Garp ficava. Agora Sengoku não pode mais me acusar de preguiça. Veja quem eu trouxe para a marinha, ele pensou presunçosamente. É um candidato a almirante, não um almirante, corrigiu Sengoku com um suspiro, imaginando se ele havia sido precipitado em suas promessas. Ser um candidato a almirante não significava apenas medir sua força, mas também significava status e reconhecimento, até mesmo dos 5 anciões. Mas dado o incrível poder de Naruto, valeu a pena. Sengoku sabia que tinha que cumprir sua promessa. Naruto, antes de você se juntar à marinha, tenho uma pergunta para você, disse Sengoku com um tom sério. Essa era uma pergunta importante para qualquer um que se juntasse aos fuzileiros navais. O que é justiça para você? A pergunta fez Garp e os outros ficarem em silêncio, esperando pela resposta de Naruto. Até Akainu, agora de pé novamente, observava atentamente. Justiça? O sorriso de Naruto desapareceu quando ele se lembrou das palavras de Tachibana antes. Não fale sobre laços e amigos neste mundo, apenas sobre sua justiça. Naruto entendeu que não seria levado a sério se falasse sobre seus ideais. Mas se ele pensasse nessa tal justiça, então ele também teve um. Minha justiça é a justiça do entendimento mútuo. Capítulo 291. Entendimento mútuo? Sengoku ponderou essas palavras 2 vezes, então pareceu entender a mentalidade de Naruto. Provavelmente refletia uma filosofia de resolução de conflitos por meio de empatia, comunicação e compromisso, em vez de força bruta ou medidas de autoridade rígidas. Parecia que Naruto valorizava a paz e a cooperação, buscando entender ambos os lados de um conflito e encontrar um meio-termo. É uma justiça baseada na harmonia e não na dominação. Muito diferente de Aokiji. A justiça de Sakazuki era extrema demais, pois ele estava disposto a sacrificar qualquer coisa em seu caminho para destruir os piratas. Aokiji, por outro lado, ficou preguiçoso e perdeu de vista sua ambição após o incidente de Chara. Sua determinação, antes aguçada, havia diminuído, e embora ele ainda desempenhasse suas funções como almirante, ele não era tão confiável quanto Akainu. E Kizaru? Apenas um preguiçoso despreocupado. Melhor nem mencionar. Ele provavelmente passava mais tempo aparando as unhas do que cumprindo missões. O olhar de Sengoku caiu sobre Naruto. Embora jovem, Naruto tinha uma determinação incomum. Sengoku sentiu uma leve esperança crescer dentro dele. Ele só podia esperar que esse jovem trouxesse algumas mudanças positivas para os fuzileiros navais. 3 dias depois, o mundo, que havia desfrutado de um breve momento de paz, logo estava repleto de novas notícias. A mais nova superpotência da marinha. O novo candidato ao almirante Naruto, Raposa Dourada Uzumaki. O jornal fez uma breve visão geral da história pessoal de Naruto, focando principalmente em sua força. Sua batalha com Akainu foi testemunhada por muitos e foi Morgans, o presidente do Serviço de Notícias Econômicas Mundiais, que rapidamente reuniu informações em primeira mão. Naruto, o jovem fuzileiro naval, conseguiu vencer o infame Akainu, e sua força agora era o assunto do mundo. Inúmeros olhares se voltaram para esta supernova marinha. Novo mundo a bordo do Moby Dick. Marco, o segundo em comando dos piratas do Barba Branca, segurava o jornal na mão, seu rosto demonstrando clara surpresa. Como responsável por se manter atualizado sobre as últimas notícias do mar, Marco raramente relatava algo ao Barba Branca, a menos que fosse realmente importante. Hoje, no entanto, definitivamente valeu a pena incomodar o capitão. Papai, o novo candidato a almirante apareceu no quartel-general da Marinha, e estão dizendo que nem Akainu conseguiu se igualar a ele. Enquanto Marco compartilhava a notícia, os outros capitães se animaram e se aglomeraram ao redor. Afastem-se, seus idiotas. Marcos empurrou para o lado, entregando o jornal para Barba Branca, que estava sentado ali como uma pequena montanha conectado a uma intravenosa. Barba Branca leu o artigo. Depois de uma longa pausa, ele caiu na gargalhada. Gurarara, esse pirralho parece interessante. Por alguma razão, quando Barba Branca viu o rosto determinado de Naruto, ele pensou em Roger, o rei dos piratas, de décadas atrás. Balançando a cabeça, ele descartou o pensamento. Ele estava ficando velho e sua mente divagava com muita facilidade. Marco riu da reação do pai. Pai, você não está se concentrando na coisa errada? Os fuzileiros navais acabaram de ganhar um novo superpoder. Os piratas do Barba Branca não eram tão ambiciosos quanto os piratas da Big Mom ou os piratas das Feras, mas mesmo assim, um aumento na força dos fuzileiros navais representava uma ameaça. Gurarara, por que se preocupar? É só mais um pirralho. Os outros capitães riram junto com ele. Afinal, o pai deles era o homem mais forte do mundo. O que eles tinham a temer, mesmo que os fuzileiros navais tivessem um novo almirante? Barba Branca folheou o jornal e parou quando viu outros 2 nomes. Uchiha Sasuke. Porgas de Ace. Parece que os piratas também estão descobrindo novos talentos. Na sua idade, a família e os ocasionais novatos promissores eram o que despertavam seu interesse. Ele tinha a sensação de que cruzaria o caminho desses 2 em breve. Grand Line, navio dos piratas Spade. Sasuke amassou o jornal nas mãos, seu rosto corando com uma mistura de raiva e frustração. A visão do rosto sorridente de Naruto foi o suficiente para deixá-lo louco. Sasuke nunca imaginou que Naruto chegaria a este mundo sem o seu conhecimento, se juntaria à marinha e até mesmo chegaria ao posto de candidato a almirante. E tão rápido assim. Aquele desgraçado do Tachibana. E aquele idiota do Naruto. Por que não me contaram nada?
Ei Sasuke, por que você está olhando para o jornal desse jeito? Deixa eu ver. Uzumaki Naruto? Candidato a almirante de 17 anos? Isso é incrível. Ace, que estava observando Sasuke há algum tempo, não conseguiu conter sua curiosidade e foi ler o jornal. O que você está esperando? Sasuke rosnou com os olhos brilhando de raiva. O que? Eu disse, o que você está esperando? Zarp. A aura de Sasuke escureceu, causando arrepios na tripulação dos Piratas Espada. Até Ace, o capitão, correu para a cabine com Deus, sem ousar questionar a fúria repentina de Sasuke. Embora Ace estivesse no comando, todos sabiam que Sasuke frequentemente lhe dava lições. Como resultado, a tripulação temia e respeitava Sasuke como um ancião severo. Diante da brisa do mar, a frustração de Sasuke aumentou. A vontade de derrotar Naruto surgiu dentro dele mais uma vez. Sasuke chegou a este mundo antes de Naruto, mas Naruto ascendeu muito rápido. Ele não podia ficar para trás, não, ele se recusou a ser ultrapassado. Seus olhos se aguçaram quando ele olhou em direção ao novo mundo. Ele poderia perder para Tachibana, tudo bem, mas ele nunca perderia para Naruto. Depois de passar tanto tempo ali, Sasuke entendeu a importância da patente de almirante. Se Naruto pôde se tornar um oficial de alta patente, então Sasuke poderia fazer o mesmo. Ele se juntaria aos piratas do Barba Branca e se tornaria seu vice-capitão para começar. E se não o aceitassem? Bem, os piratas do Barba Branca em breve poderão ser conhecidos como Piratas Uchiha. Com esse pensamento em mente, Sasuke levantou a mão e contatou Tachibana. Ele tinha que deixá-lo saber sobre seus pensamentos. Capítulo 292. Então, o que exatamente você está planejando? Tachibana esfregou as têmporas, tentando entender a ambição repentina de Sasuke. Esse garoto tinha enlouquecido, alegando que queria matar Barba Branca e assumir o controle de suas forças para se tornar um dos 4 imperadores. Originalmente, Sasuke queria apenas se tornar um vice-capitão, mas havia o senso comum de que eles recusariam. Então ele decidiu que destruiria os piratas do Barba Branca e se tornaria um Yonko. Depois de ouvir o plano selvagem de Sasuke, Tachibana finalmente entendeu a situação. Nos últimos dias, ele estava focado em treinar com Koshiro em esgrima e não estava a par de nenhum evento recente no mundo exterior. Agora, ouvindo o que Sasuke estava dizendo, tudo começou a fazer sentido. Então, você está dizendo que quer superar Naruto antes que ele se torne um almirante da marinha? Tachibana perguntou, um pouco divertido. É isso mesmo. Ele ainda não é um almirante, mas se eu derrotar Barba Branca e me tornar o líder dos 4 imperadores, isso não significa que o derrotei, disse Sasuke, com um brilho competitivo nos olhos. Tachibana ficou sem palavras. A lógica de Sasuke era outra. Era realmente necessário competir por algo assim? Por que os dois não competem para ver quem pode ter mais filhos agora? Koshiro, parado ao lado, lançou-lhe um olhar estranho, mas Tachibana ignorou, murmurando algo baixinho. Não havia caracóis visíveis, mas parecia que Tachibana estava falando com alguém. Tachibana não se importava com o que Koshiro pensava. Sasuke estava agindo como um garoto rebelde que precisava de orientação, e Tachibana, tendo experiência mais do que suficiente em lidar com pirralhos como ele, sabia exatamente como lidar com a situação. Ele usou seu método mais eficaz. Você tem um desejo de morrer? Sasuke ficou tenso. A pressão de Tachibana aumentou através da conexão estabelecida por seu Rin Sharingan, fazendo a cabeça de Sasuke girar. Mesmo a milhares de quilômetros de distância, a sensação era cristalina. Suor frio brotou na testa de Sasuke. O que eu disse quando lhe dei esta missão pela primeira vez? Enviei você para se infiltrar com os piratas do Barba Branca, e agora, só porque você quer superar Naruto, está pensando em ir contra ordens? A voz de Tachibana assumiu um tom perigoso. Sasuke, se você quiser que eu te arraste de volta para o mundo ninja para um treinamento corretivo, é só dizer. Não precisa ser tão indireto. Ou você quer que seus pais fiquem presos na Terra Pura para sempre, sem chance de ressurreição? Ele estava realmente bravo dessa vez. A posição de Sasuke dentro dos piratas do Barba Branca era crucial. E agora, de todos os tempos, esse garoto queria fazer essa façanha? Ele realmente achava que a paciência de Tachibana era ilimitada? Não. Eu só estava sugerindo. Se você não aprovar, com certeza serei mais cuidadoso. Sasuke rapidamente voltou atrás, sua voz suavizando em pânico. Todo seu corpo parecia ter sido mergulhado em água fria. Ele estava encharcado de suor. Se ele soubesse que Tachibana reagiria tão duramente, ele não teria tocado no assunto. Essa foi uma confusão auto-infligida. Ele se amaldiçoou por ter tocado no assunto. É tarde demais. Não estou de bom humor agora. Prepare-se para enfrentar as consequências, disse Tachibana friamente. Ele não se importou com o terror de Sasuke e cortou a conexão abruptamente. Quando Tachibana finalmente voltou sua atenção para o mundo real, ele percebeu que a pressão não intencional que ele havia liberado fez com que Koshiro praticamente saltasse da pele. Desculpe por isso, Koshiro-san. Era só um cara imaturo que precisava se endireitar. Não, está tudo bem. Eu entendo perfeitamente. Koshiro deu um sorriso forçado, embora momentos antes estivesse pronto para fugir. A sensação de ter sua vida por um fio, completamente fora de controle, era assustadora. Dadas as circunstâncias, o treino de hoje foi cancelado mais cedo. No jantar, Tachibana tomou a decisão de se despedir da vila de Koshiro. Ele havia aprendido tudo o que podia sobre Kendo no mundo pirata e naquele momento, Koshiro não tinha muito mais a lhe ensinar. Era hora de seguir para a Grand Line. Quanto à punição de Sasuke, ele pensaria nisso mais tarde.
Na manhã seguinte, depois de se despedir de Koshiro, Tachibana e Nami partiram. Vamos parar em Log Town para comprar suprimentos e depois seguir para a Montanha Reversa, disse Nami, animada. A Montanha Reversa marcava a entrada da Grand Line, uma montanha traiçoeira onde as correntes dos 4 mares convergiam, empurrando os navios contra a corrente até o topo da montanha. Era uma visão incrível e ela queria vê-la. Tachibana concordou com o plano de Nami. Certifique-se de estocar bastante vinho. É seu bêbado, murmurou Nami, revirando os olhos. A maior despesa no navio parecia ser o suprimento infinito de álcool. Sem se incomodar com as reclamações dela, Tachibana foi até a borda do navio, levantou a mão como uma lâmina e a balançou suavemente. Nami ficou atordoada quando um golpe enorme, com centenas de metros de comprimento, cortou o oceano, dividindo-o em 2 e desaparecendo na distância. O que você está fazendo? Ela perguntou, com os olhos arregalados. Nada demais. Só testando o que aprendi no mês passado. E matando algumas moscas enquanto isso. Com isso, Tachibana casualmente deitou-se novamente em sua espreguiçadeira. Nami ficou sem palavras, pensando que ele estava apenas exibindo suas novas habilidades. Ela voltou sua atenção para a lista de suprimentos que eles precisavam. A 10 quilômetros de distância, o golpe da espada já havia dizimado um navio pirata, dividindo-o em 2. A maior parte da tripulação morreu instantaneamente, embora alguns sortudos tenham conseguido pular no mar bem a tempo. 10 dias depois, Tachibana e Nami chegaram a Log Town. Depois de atracar o navio, Nami olhou para trás nervosamente. Você acha que nosso navio ficará bem enquanto estivermos fora? Ela perguntou. E se os piratas tentarem roubá-lo? Não se preocupe, vou ficar de olho remotamente, Tachibana a tranquilizou antes de ir para a cidade. Sentindo-se melhor depois de suas palavras, Nami o seguiu enquanto eles entravam no movimentado mercado. Vamos ver. Água doce, frutas, carne. E uma postura de tronco. Essa é a coisa mais importante, não podemos esquecer, disse Nami, riscando itens da lista. Sem um log pose para navegar pelos campos magnéticos da Grand Line, eles estariam perdidos. Em 2 horas, eles gastaram quase 1 milhão de belis, 200 mil dos quais foram destinados somente ao log pose. Tachibana também passou pela loja de armas onde Zoro encontrou suas famosas espadas, mas não tinha intenção de entrar. Sua espada, Kaminari, era muito superior a qualquer coisa aqui. No entanto, ele estava de olho na lâmina negra Shuzui, que planejava coletar durante sua jornada pelo arco Thriller Bark. Certo, estamos quase terminando. Vamos pegar alguns equipamentos de treinamento e podemos voltar, disse Tachibana, decidindo começar a treinar Nami mais seriamente. Ela nem sempre podia contar com ele para resolver todos os problemas. Além disso, seria interessante ver como alguém deste mundo se adaptaria ao chakra. De repente, as ruas ficaram lotadas quando um esquadrão de fuzileiros navais invadiu a área, bloqueando-a. Capítulo 293. Era um esquadrão de fuzileiros navais. Cada soldado da marinha ficou em fila, segurando um mosquete. Somer, com 2 charutos na boca, saiu do meio da multidão, encarando Tachibana e Nami com olhos hostis. Se eu soubesse que você era um pirata, não teria deixado você ir tão facilmente naquele momento. Apenas se renda, Tachibana errante. Tachibana parecia exasperado. Se deixarmos esse apelido de lado, ainda podemos ser amigos. Por que os fuzileiros navais lhe deram esse apelido? Em que se basearam? Seria porque ele estava viajando pelo Mar do Leste e visitando lugares diferentes? O rosto de Somer se contorceu em desdém. Quem quer ser seu amigo? Só me arrependo de não ter levado você à justiça quando tive a chance antes. Somer estava frustrado. Da última vez, ele teve uma boa impressão de Tachibana, pensando que ele era um jovem com a cabeça no lugar. Mas quando Somer viu cartas de procurado de Tachibana, marcado pelo crime de matar um capitão da marinha Nezumi, sua raiva transbordou. Como capitão da marinha de Log Town, Somer não tinha jurisdição sobre a situação da Vila Kokoyazi, mas Log Town era a porta de entrada para a Grand Line. Então, Tachibana definitivamente passaria por isso. Finalmente, hoje, as circunstâncias lhe deram a chance de agir. Não me lembro de ter uma recompensa pela minha cabeça na última vez que nos encontramos, disse Tachibana casualmente, dando um tapinha na cabeça de Nami. Ela estava visivelmente tensa, e se Tachibana não estivesse lá, ela provavelmente já teria fugido. Somer cerrou os punhos. Isso pode ser verdade, mas você está preso agora, Tachibana. Seu braço direito se transformou em uma nuvem de fumaça, lançando um punho de fumaça em direção a Tachibana com imensa força. Punho branco. Os fuzileiros navais ao redor relaxaram, confiantes de que a luta já havia terminado. Acabou. O capitão Somer está falando sério, usando seus poderes desde o começo. É azar daquele pirata encontrar alguém como o capitão Somer. Parece que somos apenas espectadores neste momento. Os fuzileiros navais conversaram levemente, esperando que Tachibana fosse capturado. Afinal, Somer era um usuário de Akuma no Mi do tipologia, e nenhum ataque normal poderia feri-lo. Por causa de Somer, poucos piratas conseguiram passar por ele para entrar na Grand Line vindos de Mar do Leste. Parece que não consigo evitar essa luta, suspirou Tachibana, levantando o braço. Uma poderosa onda de repulsão surgiu, fazendo com que o punho de Somer parasse como se tivesse atingido uma parede invisível. Rachadura. Um som agudo ecoou quando o braço de Somer se quebrou com a reação repentina. O que? O que é esse poder?
Sentindo dor, Somer instintivamente transformou seu corpo em fumaça, tentando evitar mais danos, mas não importava. Estrondo. Uma nuvem de névoa branca explodiu no ar, demolindo os prédios próximos. Capitão Somer. Os fuzileiros navais ficaram atordoados com a reviravolta repentina dos acontecimentos, enquanto Tashiji, a segunda em comando de Somer, sacou sua espada e atacou Tachibana. Não, óculos. Tachibana desviou facilmente do ataque e a acertou na testa, fazendo-a bater em um prédio. Ela desapareceu nos escombros inconsciente. Nami engasgou. Tachibana, você não a matou, não é? Tachibana ignorou sua preocupação. Relaxe. Parece pior do que é. Ela vai ficar de cama por alguns dias. Enquanto ele falava, Tachibana apareceu ao lado de Somer, que havia se transformado em seu corpo humano após se dispersar como fumaça. Urg! Somer grunhiu, mal conseguindo reagir antes que o punho coberto de Aki de Tachibana o atingisse, jogando no chão novamente. Tachibana colocou um pé no peito de Somer, prendendo. Não se preocupe, eu não sou um pirata de verdade, então não vou te matar. Mas se você realmente quer justiça, então deveria investigar o que o capitão Nezumi andou fazendo e por que ele morreu. E certifique-se de compensar os civis pelos danos que você causou desta vez. Com isso, Tachibana deu as costas para Somer e voltou para Nami. Vamos! Os fuzileiros navais ficaram paralisados em choque, observando impotentes enquanto Tachibana e Nami saíam do cerco e desapareciam na distância. Depois de alguns momentos, os soldados saíram do estupor e correram para ajudar o capitão ferido. Tashiji também foi retirado dos destroços. Droga! Somer xingou furioso com sua impotência. Ver os piratas indo embora tão descaradamente era como ter seu orgulho pisoteado. Quanto ao que Tachibana havia dito, por enquanto ele não deu importância, ele não era tão tolo a ponto de acreditar nas palavras de um pirata. Como um monstro desses pode existir no Mar do Leste? Somer murmurou para si mesmo. O nível de poder que Tachibana demonstrou, domínio do Aki e daquela estranha força repulsiva, era inédito no Mar do Leste. Mesmo na primeira metade da Grand Line, poucos podiam se gabar de tamanha força. Tosse, tosse. Somer começou a tossir e limpou o sangue da boca. Capitão, precisamos levá-lo a um médico. Esqueça isso, estou bem. Vamos voltar para nossa base, Somer rosnou. Precisamos reportar essa informação imediatamente. Apesar da fúria, Somer sabia no fundo que a força de Tachibana estava muito além de qualquer coisa que ele pudesse suportar. Normalmente, Somer não confiaria no quartel-general da Marinha, mas este não era um caso comum. Tachibana era uma ameaça que precisava da atenção dos superiores. Ele próprio havia testado seu poder, e sua intuição era de que Tachibana estava apenas brincando com ele. Ele não era de ignorar sua coragem, pois foi isso que o fez ter sucesso na captura de piratas por tanto tempo. Enquanto Somer era ajudado a voltar para a base da Marinha, ele não conseguiu evitar olhar para trás. Tenho a sensação de que ele vai ficar famoso. Seus instintos lhe diziam que quando Tachibana entrasse na Grand Line, o mundo inteiro mudaria. Os mares estavam prestes a se tornar muito mais perigosos. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 294. Os eventos que ocorreram em Logtown rapidamente chegaram ao quartel-general da Marinha e imediatamente chamaram a atenção do almirante da frota Sengoku. Embora o Mar do Leste fosse considerado o mar mais fraco, indivíduos poderosos que surgem dele tendem a provocar tempestades. Garp, Roger e Ace são os principais exemplos. De acordo com o relatório de Somer, este pirata Tachibana não só possuía maestria sobre o Aki do armamento, mas também exibia uma habilidade misteriosa, provavelmente ligada a uma Akuma no Mi. Sua força não podia mais ser subestimada como a de um fraco pirata do Mar do Leste. Além disso, houve vários relatos sobre suas impressionantes habilidades de cura. Com essas informações em mãos, Sengoku precisava responsabilizar alguém. E assim Garp foi convocado. Maldito seja, Garp! Mandei você para o Mar do Leste nas suas férias com apenas uma tarefa, e agora, veja a bagunça que você causou. Sengoku gritou, cuspe voando enquanto repreendia Garp, cuja expressão confusa dizia tudo. Que tarefa? Pensou Garp. Ele não tinha voltado para o Mar do Leste só para visitar o neto? Ban, ban. Após os lembretes implacáveis de Sengoku, golpes na cabeça, Garp vagamente se lembrou de que havia sido convidado a lidar com um pirata em sua viagem de volta ao Mar do Leste. Ah, isso, Wanhara. Eu tinha esquecido. Não precisa ficar nervoso. Garp riu. Além disso, eu estava ocupado trazendo Naruto de volta. O que há de errado nisso? Sentindo-se justificado, Garp ficou ainda mais confiante. Apenas um pirata comum? Sengoku rosnou, jogando uma pilha de documentos na mesa na frente de Garp. Os relatórios detalharam tudo sobre as ações de Tachibana, desde seu tempo com os piratas cães viciosos até sua chegada em Logtown. Até mesmo sua aparição na vila do Moinho de Vento foi rastreada pelos fuzileiros navais. Enquanto Garp examinava os relatórios, seu rosto mudou ligeiramente. A ideia de um pirata aparecer na vila do Moinho de Vento já era o suficiente para deixá-lo nervoso. Mas depois de ler o resto, ele pareceu um pouco aliviado. Esses caras não parecem piratas típicos. Qualquer um que ajude civis e cobre apenas 100 belis para tratá-los não pode ser tão ruim assim, comentou Garp. Você está exagerando. Eles só mataram aquele Nezumi nojento porque não tinham escolha.
Se a mesma coisa tivesse acontecido na Vila do Moinho de Vento, eu teria feito o mesmo. O mesmo vale para você. As palavras de Garp tiveram peso, especialmente depois de ver os crimes cometidos pelo chamado Capitão Nezumi. Não havia como os fuzileiros não saberem o que Nezumi estava fazendo na vila de Nami. E foi isso que Garp leu no relatório. Embora Garp muitas vezes agisse de forma descuidada, ele não era tolo. Ele sabia muito bem que até mesmo os fuzileiros navais que se orgulhavam da justiça, abrigavam a escuridão. A cada dia, os fuzileiros navais se desviavam de seus ideais, e oficiais corruptos manchavam ainda mais a reputação da organização. Eu mesmo cuido dos assuntos da marinha. Não preciso que você me ensine. Sengoku bateu a mão na mesa. Ele pediu para Garp assumir a responsabilidade, mas Garp de alguma forma virou o jogo contra ele. De qualquer forma, esses piratas já cometeram um crime contra a marinha. Não podemos deixá-los vagar livremente pelos mares. Garp, você era o responsável por lidar com essa situação, e como eles entraram na Grand Line, será o responsável por capturá-los. As palavras de Sengoku foram finais. Mas quem era Garp? Eu não irei, ele respondeu casualmente, coçando o nariz. Acabei de terminar uma missão e preciso descansar. Ele não estava nem um pouco a fim de pegar Tachibana. A frustração de Sengoku aumentou, a ponto de transbordar, quando a porta se abriu de repente. O mensageiro entrou correndo, mal se dando ao trabalho de bater. Almirante da frota. Notícias urgentes do arquipélago de Sabaldi. A tentativa do almirante Aokiji de recrutar Ace para se juntar aos Shichibukais falhou, e ele foi gravemente ferido por Uchiha Sasuke. Sengoku ficou em silêncio por alguns segundos, e então explodiu. Garp. Nas águas perto da montanha reversa no Mar do Leste, a correnteza ficava mais turbulenta à medida que se aproximavam da Headline. Mas Nami, com suas habilidades de navegação inigualáveis, lidou com a situação com maestria. Não importava o quão caóticas as águas se tornassem, seus instintos e experiência as guiavam com segurança. Durante a jornada, Nami também treinou com Tachibana. Após o encontro em Log Town, ambos perceberam que a força atual dela era uma desvantagem. Ela queria desesperadamente ficar mais forte. Entretanto, após 2 dias extenuantes de treinamento, seu entusiasmo diminuiu. Tachibana, podemos pegar leve no treinamento hoje? Nami implorou, agarrando-se ao braço dele e tentando agir de forma gentil. Tachibana apenas deu um meio sorriso, nada impressionado. Percebendo a futilidade de seu pedido, Nami estremeceu levemente e desistiu do assunto. Ela sabia muito bem que o poder de Tachibana excedia em muito dela, o que tornaria seus esforços inúteis. Tachibana sorriu, divertido com seus instintos aguçados. Alguns dias atrás, ele transferiu parte de seu chakra para Nami. Os habitantes do mundo pirata não podiam treinar chakra diretamente, pois não possuíam conexão com os Shinju em sua linhagem. Embora os ensinamentos de Konoha descrevessem o chakra como uma energia extraída de fontes físicas e espirituais, somente aqueles com laços com o sábio dos 6 caminhos, por extensão Kaguya e Shinju, poderiam realmente aproveitá-lo. Ao transferir uma semente de chakra para o corpo de Nami, Tachibana lhe concedeu uma oportunidade rara. Ela agora era alguém que podia usar chakra. Até onde ela poderia progredir agora dependia inteiramente de seus próprios esforços. Nami passava os dias não apenas navegando, mas também treinando, dividindo seu tempo entre exercícios de chakra e condicionamento físico. Não era de se admirar que ela tivesse começado a reclamar. Depois de um tempo navegando, Tachibana e Nami finalmente chegaram à base da montanha reversa. Isso, é realmente possível? A voz de Nami tremia de admiração enquanto ela olhava para a água que fluía para cima. A visão da corrente desafiando a gravidade a deixou completamente chocada. Não vamos ser esmagados em pedaços? Claro que não. Apenas siga em frente, disse Tachibana calmamente. Eu assumo, se necessário, acrescentou ele, maravilhado com a maravilha natural diante deles. O poder da natureza neste mundo era verdadeiramente milagroso, capaz de feitos além da imaginação. A montanha reversa filtrou os fracos, empurrando os mais fortes para a Grand Line. Bem, não há mais volta. Nami fortaleceu sua determinação e conduziu o navio para frente a toda velocidade. Tachibana criou uma barreira de chakra, protegendo-os do vento forte e da chuva, dando a Nami uma sensação de segurança enquanto navegavam. A forte correnteza quase os jogou contra a montanha diversas vezes, mas a orientação constante de Tachibana os manteve no curso. Por fim, o navio subiu o rio com fluxo reverso e alcançou o pico da montanha reversa, mergulhando na misteriosa Grand Line. Capítulo 295. O grito agudo de Nami ecoou nos ouvidos de Tachibana. Ele cerrou os dentes e tapou os ouvidos, preparando-se para o barulho. Qualquer pessoa que caísse repentinamente de uma altura de milhares de metros reagiria da mesma maneira. O barco não deve ser danificado e não tenho planos de contratar um barqueiro. Um brilho roxo brilhou nos olhos de Tachibana enquanto o navio inteiro desafiava a gravidade e pousava suavemente na água, balançando levemente. Não se preocupe, nós pousamos no mar, ele tranquilizou Nami, que ainda estava gritando. Ela examinou os arredores, e ao ver que estavam no mar, derramou lágrimas de alegria. Tachibana examinou os arredores, mas não viu sinal da baleia, Labon. No entanto, ele não estava muito preocupado. Não importava se o encontrassem agora. Vamos! Sem demorar, Nami rapidamente conduziu o barco para longe do mar perigoso. Enquanto isso, no quartel-general da Marinha, a sala de conferências estava novamente lotada de pessoas. Aokiji, como estão seus ferimentos?
Sengoku perguntou com uma voz profunda, olhando para Aokiji, cujo tronco estava envolto em bandagens. Aokiji balançou a cabeça. Apenas alguns ferimentos superficiais. Nada sério. Neste mundo muitos eram considerados monstros, e os almirantes da marinha estavam entre os mais fortes deles. Apesar de sofrer queimaduras graves quando foi levado de volta ao quartel-general da marinha, Aokiji estava quase totalmente recuperado depois de apenas alguns dias. Akainu franziu a testa e perguntou, quem te machucou tanto? Foi Kaido? Embora ele frequentemente entrasse em conflito com Aokiji, Akainu, como colega almirante da marinha, ficou surpreso com a gravidade dos ferimentos dessa vez. Não olhe para Aokiji se fazendo de forte e dizendo que são feridas superficiais. Elas podem ser assim agora, mas não eram alguns dias atrás. Você não os informou, almirante da frota? Aokiji olhou surpreso para Sengoku. Sengoku balançou a cabeça. O assunto é muito significativo. Suprimi a informação para evitar que vaze. O fato de um almirante da marinha ter sido gravemente ferido por uma supernova foi embaraçoso. Se a notícia se espalhasse, incitaria a inúmeras rebeliões de piratas, enfraquecendo a dissuasão arduamente conquistada pela marinha no mar. Felizmente, quando Aokiji apareceu, a maioria das pessoas fugiu, reconhecendo-o como um almirante da marinha. Os poucos que testemunharam a batalha foram silenciados, e até mesmo Morgans, o influente jornalista, foi pessoalmente avisado por Sengoku. Aokiji suspirou e esfregou a testa. Preciso falar sobre uma coisa tão vergonhosa. Ele então relatou os detalhes do incidente. Após receber a ordem de Sengoku, a inteligência da marinha indicou que os piratas Spade chegariam ao arquipélago de Sabaldi em poucos dias. Aokiji tinha ido lá antes para esperar. Ele então encontrou Ace e os outros que estavam na ilha esperando o barco atracar, onde anunciou o convite do governo mundial para eles. Ace se tornaria um Shichibukai, mas o homem em questão recusou quase instantaneamente. Embora isso tenha sido um tanto inesperado, Sengoku, conhecido como General Engenhoso, também não era alguém que se deixava pegar de surpresa. Ele havia preparado 2 planos com bastante antecedência. Se Ace concordasse em se tornar um Shichibukai, então tudo estaria bem. Caso contrário, Aokiji cumpriria seus deveres como almirante da marinha naquele momento. Infelizmente, Aokiji encontrou Sasuke, que já havia sido treinado por Tachibana. Sasuke, que já estava cheio de raiva e frustração por não conseguir superar Naruto, viu Aokiji como um alvo para desabafar. Aokiji, capaz de congelar o mar, se viu diante de Sasuke, que empunhava as chamas negras de Amaterasu, para queimar tudo o que via. O resultado era previsível. Usuários de habilidades naturais têm uma fraqueza significativa. Quando suas habilidades são neutralizadas, sua eficácia em combate diminui muito. Sasuke usou o Amaterasu para combater os poderes congelantes de Aokiji, enquanto Susanoo empunhava suas lâminas gêmeas com precisão. Após a batalha feroz, Aokiji não conseguiu acertar Sasuke, mas foi constantemente assediado pelas várias técnicas do oponente. Por fim, Sasuke encurralou Aokiji e controlou sua ação com Genjutsu. Em confrontos entre os maiores especialistas, eles podem trocar inúmeros golpes por segundo. Como resultado, Aokiji foi tragicamente queimado pelo Amaterasu, continuação do Genjutsu. No final, Sasuke optou por não matar Aokiji e desligou suas chamas. Essa luta acabou liberando sua raiva reprimida e assim, ele saiu com Ace e os outros a bordo do navio revestido, indo em direção à Ilha dos Homens-Peixe. Depois de ouvir o relato de Aokiji, a sala de conferências ficou em silêncio. As expressões de todos variavam, principalmente Naruto, cujos punhos estavam cerrados enquanto ele ouvia. Kuzan interrompeu o vice-almirante Tsuru. Com tantas habilidades, que tipo de Akuma no Mi aquele Uchiha Sasuke comeu? Ele consegue controlar chamas, invocar raios e se transformar em uma forma blindada massiva. Que tipo de Zoan estranha é essa? A razão pela qual o vice-almirante Tsuru tinha tanta certeza de que era um tipo Zoan era que apenas os usuários de Zoan possuíam poderes tão diversos. Bem, Sasuke nunca comeu uma Akuma no Mi. Naruto levantou a mão fracamente, chamando a atenção de todos. Você conhece o Uchiha Sasuke? Sengoku perguntou intrigado. Naruto parecia um pouco abatido. Sasuke era um ninja em nossa vila, mas ele foi embora. Ninja? O interesse de Sengoku foi despertado. Naruto, aquela vila de Konoha que você mencionou, faz parte de Wano? Garp contou a Sengoku sobre as origens de Naruto, mas os detalhes eram vagos. Ele só sabia o nome de Konoha, sem nenhum contexto específico. Sengoku não tinha pensado muito sobre isso até agora. Mas ouvir o termo ninja hoje despertou uma conexão com Wano. Como Wano está conectado a isso? Naruto perguntou, confuso. Sou da Nação do Fogo, não de algum país Wano. Sengoku assentiu pensativamente, anotando o nome. Conte-me mais sobre o Uchiha Sasuke. Naruto coçou a cabeça e lembrou que Tachibana não o proibiu de discutir nada sobre Sasuke. Sasuke e eu estávamos na mesma turma de ninjas. Depois da formatura, ele fez uma breve descrição, explicando que Sasuke havia sido um bom amigo seu que deixou a vila em busca de força. Mais importante, ele elaborou sobre as habilidades de Sasuke. Quanto à origem deles em outro mundo, Naruto não era tolo. Ele sabia que não deveria revelar tudo. Até Sengoku ficou chocado ao saber que o gigante blindado de Sasuke veio de uma linhagem de poder. Mas era possível. Afinal, existiam várias raças com poderes herdados de sua raça. Homens-peixe, ursos e assim por diante. Naruto, como a família Uchiha pode ser tão poderosa apenas por causa de sua linhagem? Por que nunca ouvi falar deles então?
Logicamente, com habilidades tão formidáveis, a Marinha deveria ter documentado isso. Porque ele é o último do clã Uchiha. E quanto ao motivo de ele ser tão poderoso, é porque o poder da família Uchiha foi herdado dos deuses. Capítulo 296. Deuses? Quase simultaneamente, várias vozes diferentes reagiram em choque. Sim, o clã Uchiha tem um limite especial de linhagem relacionado aos deuses, e quase todos são gênios. Naruto ficou surpreso com a reação deles, mas disse tudo o que pôde. Você quer dizer que a família Uchiha é parente dos dragões celestiais? Garp perguntou de repente. Neste mundo, mencionar um deus não era algo positivo. Em vez disso, evoca um ódio profundo porque os dragões celestiais sempre alegaram ser descendentes de Deus. E portanto, deuses. Os dragões celestiais eram conhecidos por demonstrar arrogância e dominância, e eles nem entendiam o que era medo. Mesmo sob ameaça, eles ainda se perguntavam por que você não ouvia suas ordens e não se encolhia diante deles. Entretanto, um indivíduo cruel apareceu uma vez no Vale de Deus e estava decidido a exterminar os dragões celestiais. Aquela figura implacável era conhecida como Rox. Mas ele foi detido. Sasuke não tem nada a ver com esse bando de lixo. Naruto imediatamente demonstrou uma expressão de desgosto. Os dragões celestiais eram 10.000 vezes mais detestáveis que os mais desprezados nobres ninjas. Sasuke é um verdadeiro descendente dos deuses, um descendente de Otsutsuki Kaguya e do sábio dos 6 caminhos. Naruto não mencionou sua própria identidade porque sempre acreditou que era simplesmente diferente. Ao contrário do Senju e Uchiha, ele não se considerava um verdadeiro descendente direto da linhagem. Os Senju descendem de Asura, e os Uchiha descendem de Indra. Sasuke era um Uchiha, mas Naruto não era um Senju. Sengoku deu um suspiro de alívio, ele estava nervoso momentos antes. Ao ver a declaração fervorosa de Naruto, ele pensou que Uchiha Sasuke fosse o sucessor dos dragões celestiais, mas agora parecia que ele estava pensando demais. Este sábio dos 6 caminhos e Otsutsuki Kaguya parecem nada mais do que mitos e contos fabricados e acreditados pelo clã Uchiha para elevar seu status. Bem, não há mais necessidade de discutir esse assunto. Sengoku interrompeu a discussão e voltou ao assunto. A coisa mais importante agora é capturar Uchiha Sasuke. Sengoku, você perdeu o juízo? Garp olhou surpreso para seu velho amigo. Você quer enviar pessoas para o novo mundo para capturar alguém forte o suficiente para derrotar Aokiji? Isso é uma tentativa de começar uma guerra? O rosto de Sengoku ficou vermelho ao ouvir essas palavras. Embora fosse verdade, Garp realmente precisava ser tão direto? O novo mundo era um lugar muito especial. Seu ambiente natural era infinitamente mais hostil do que a primeira metade da Grand Line. Até mesmo um pirata com uma recompensa de centenas de milhões pode perecer se não tomar cuidado. Além disso, havia muitos jogadores fortes no novo mundo. Após a seleção nos 4 mares e as rodadas de eliminação na primeira metade da Grand Line, ninguém que chegou ao novo mundo foi medíocre. Você até encontrará pessoas que podem usar o Haki do Conquistador com mais frequência. Os 4 imperadores controlam o novo mundo, enquanto outros grandes piratas vagam entre eles. Todos os dias, indivíduos fortes caem e novos surgem. No entanto, todos eles compartilham um inimigo em comum, os fuzileiros navais. Sempre que os fuzileiros navais aparecem, até mesmo os grupos em guerra param para atacá-los. O novo mundo era um paraíso para piratas poderosos, e os fuzileiros navais não tinham permissão para intervir. Com a justiça em mente, Sengoku naturalmente não estava disposto a aceitar tal situação, mas havia pouco que ele pudesse fazer. Embora os fuzileiros navais fossem a força mais poderosa no mar, eles não conseguiam enfrentar os vários grupos dos 4 imperadores e os inúmeros grandes piratas simultaneamente. Devido à pressão de várias facções ao longo dos anos, havia apenas algumas bases da marinha firmemente estabelecidas no Novo Mundo. Seu propósito era meramente detectar os movimentos dos 4 imperadores no mar, evitando conflito direto com eles. Portanto, o que Sengoku acabou de sugerir sobre enviar pessoas ao Novo Mundo para prender Sasuke e Ace não passou de uma fantasia. Sem mencionar que pelo menos 2 almirantes precisariam ser enviados para capturar Sasuke. Mas assim que os piratas dos outros 4 imperadores descobrissem seus movimentos, uma grande batalha poderia acontecer a qualquer momento. Para 2 recém-chegados, simplesmente não valia a pena o risco. Após muita deliberação, Sengoku optou pela estratégia mais sensata. Mantenha Uchiha Sasuke e Porgas de Ace sob vigilância e, se possível, leve-os ao conflito com os 4 imperadores. Essa era uma estratégia de observar de fora. Eu não posso lidar com você, outra pessoa pode. Enquanto Ace e Sasuke tivessem sonhos, eles inevitavelmente entrariam em conflito com os 4 imperadores. Nesse caso, a vitória ou derrota não importaria muito para os fuzileiros navais. Sengoku, você é tão sem vergonha. Garp enfiou um senbei na boca, resmungando e xingando. General engenhoso, o caramba. Garp desgraçado, a culpa é toda sua. Você ainda tem coragem de me acusar. O boné de Sengoku voou de raiva. Você ficará de guarda na filial do G5 por meio ano e não poderá sair sem ordens. Desta vez, ele estava realmente furioso. A família Garp era um grande pé no saco. Sengoku, você. Calha a boca. Diga mais uma palavra e eu acrescento mais um mês. Droga, Sengoku. Você está abusando do seu poder.
Sasuke e Ace não sabiam o que acontecia no quartel-general da Marinha, mas um sorriso surgiu nos lábios de Sasuke. Ele se sentiu muito bem. Aokiji ainda era um oponente qualificado, dissipando grande parte da depressão em seu coração. O resto de seu foco era se juntar aos piratas do Barba Branca. Pensando nisso, ele olhou para Ace, que estava discutindo com seus companheiros de tripulação. Com a força de Ace, era sem dúvida impossível derrotar Barba Branca, que era mais forte que Aokiji. Mas naquele momento, os dois estavam destinados a se separar. Com a ajuda de Sasuke, Ace definitivamente estaria seguro. Sem ele, seria um desafio sobreviver no novo mundo no futuro. Dito isso, com base na amizade desenvolvida durante esse tempo, Sasuke sentiu que era melhor prestar mais atenção em Ace. Sentindo o olhar de Sasuke, Ace virou a cabeça curiosamente. O que houve, Sasuke? Não é nada. Você realmente quer desafiar seus limites? Ao ouvir as palavras de Sasuke, Ace ficou um pouco surpreso e então assentiu enfaticamente. Não importa o quão forte ele seja, farei o meu melhor para derrotá-lo. Este é o valor da minha existência. Ao dizer isso, Ace não demonstrou hesitação, personificando a determinação de lutar por sua vida. Naquele momento, Sasuke pôde sentir que algo devia ter levado Ace a desafiar Barba Branca, mas parecia uma imposição de outros. Parecia que sem esse objetivo, a vida de Ace ficaria sem rumo. Derrotar Barba Branca e se tornar o rei dos piratas era o significado de sua existência. Ele estava atolado em confusão e precisava provar sua existência. Pela primeira vez, Sasuke quis perguntar a Tachibana se ele sabia o que estava acontecendo com Ace. Capítulo 297. Alabasta era um país localizado na primeira metade da Grand Line. Em primeiro lugar, sua área era centenas, até milhares de vezes maior que a da maioria das ilhas, tornando sua escala rara no mundo. Até agora, nenhuma outra ilha foi encontrada comparável a Alabasta, exceto o país de Wano e Elbaf, a terra natal dos gigantes. Os almirantes da marinha e os 4 imperadores eram conhecidos como desastres ambulantes. Quando duas potências desse nível se chocam, elas podem facilmente destruir uma ilha. Entretanto, a vasta extensão de Alabasta torna tal destruição quase impossível. Outra coisa era a família real de Alabasta, a família Nefertari, uma das linhagens reais mais antigas do mundo. Foi uma das 20 famílias que fundaram o governo mundial há 800 anos. Mas eles perderam a chance de se tornarem dragões celestiais e escolheram permanecer em sua terra natal. Nos últimos anos, um dos Shichibukais, Crocodile, escolheu esta terra como sua residência. No início houve pânico em todo o país. Diante de um Shichibukai que tinha o direito legal de saqueá-lo se quisesse, os cidadãos sentiram que tinham pouca capacidade de resistir. Entretanto, com o passar do tempo, as pessoas perceberam que Crocodile não apenas se absteve de roubar os civis, mas também ajudou a eliminar muitos piratas, tornando-se gradualmente um herói aos olhos deles. No entanto, por baixo da superfície, problemas surgiram. Nos últimos anos, a precipitação em Alabasta diminuiu drasticamente e neste ano, nenhuma gota caiu, agravando a situação de uma nação já situada em um deserto. Sem o conhecimento dos cidadãos, o homem que eles consideravam um herói era o responsável por seu sofrimento, o próprio Crocodile. Seu objetivo era incitar a insatisfação da população, permitindo-lhe executar seu plano de roubar o país e, finalmente, adquirir Plutão, uma das 3 armas antigas. Mas parece que as ambições de Crocodile estavam chegando ao fim. No vasto deserto, o temível Shichibukai jazia perto de um lago, parecendo derrotado. Para aqueles familiarizados com essa paisagem árida, a visão era chocante. Não havia lagoas ou piscinas ali, muito menos lagos. A água se tornou mais preciosa que o ouro em Alabasta. Então, não havia como haver tanto aqui. Crocodile-san, parece que meu estilo água pode restringir suas habilidades. Uma voz zombeteira soou. Tosse, tosse, um ataque de tosse foi a resposta de Crocodile, enquanto sangue vazava do canto de sua boca. Você já pensou bem? É hora de se render, provocou Kizami, com um leve sorriso nos lábios enquanto pressionava o corpo de Crocodile enquanto mantinha a técnica da prisão de água com a outra mão, controlando uma garota de pele escura que estava por perto. Homem-peixe Kizami, o que eu fiz para ofendê-lo? Crocodile rosnou, rangendo os dentes em frustração. Ele sentiu uma mistura estranha de raiva e confusão. Ele nunca tinha encontrado esse homem-peixe antes. Ele passou anos escondido em Alabasta, focado em seus planos para Plutão, e nunca tinha visto Kizami até agora. Mas lá estava ele, sequestrando Nico Robin e arrastando-o pelo deserto. Enfurecido, Crocodile se viu duvidando de sua confiança anterior. Como um homem-peixe ousaria desafiá-lo? Alguém que podia controlar, e em seu ambiente mais vantajoso, o deserto? No entanto, ele subestimou as habilidades de Kizami. O homem convocou uma quantidade impressionante de água nesta região desolada, neutralizando efetivamente os poderes fruta-areia-areia do Crocodile. Ao ouvir a perplexidade de Crocodile, Kizami apenas riu, olhando para Robin, que estava com dificuldade para respirar. Ele liberou a prisão de água permitindo que ela respirasse fundo. O alívio a invadiu quando ela finalmente inalou. Você não me ofendeu de forma alguma. É só que você possui algo que não merece, disse Kizami. Os olhos do Crocodile se arregalaram com a compreensão. Você também está atrás de Nico Robin? Não sou eu, respondeu Kizami, balançando a cabeça. Você não precisa saber muito, apenas me diga sua resposta. A expressão de Crocodile mudou, cheia de incerteza. A quem esse homem-peixe poderia servir? Aos fuzileiros navais? O governo mundial?
Ou talvez um dos 4 imperadores. O lago próximo agitava-se ameaçadoramente. Se o Crocodile não desse uma resposta satisfatória, o resultado seria terrível. Finalmente, com o coração pesado de relutância e desejo de sobreviver, ele respondeu: concordo. Kizami assentiu satisfeito e se virou para Robin mais uma vez. Robin-san, qual é a sua escolha? Meu superior me enviou especificamente para encontrá-la. Não o decepcione, acrescentou Kizami. Não vou, Kizami-san, Robin respondeu suavemente, seu rosto não demonstrando nenhuma emoção. Esse tipo de situação parecia ter se tornado rotina para ela. Meio mês depois, Tachibana e Nami chegaram a Alabasta sem incidentes. Ao vê-los, muitos no cais demonstraram sinais de medo. Nami já estava acostumada a tais reações. Desde Logtown, os fuzileiros navais aumentaram suas recompensas. O implacável viajante Tachibana recebeu uma recompensa de 250 milhões, enquanto a gata ladra Nami foi avaliado em 30 milhões. Graças a Tachibana, apesar de não ter participado de batalhas, a recompensa de Nami disparou. Ao receber o jornal, Tachibana ficou frustrado, querendo invadir o quartel-general da Marinha, arrastar Sengoku para fora e exigir um título adequado para sua reputação. Que tipo de apelido é esse? Eu nem sou tão famoso quanto um viajante. Nami riu dele por dias a fio, saboreando sua frustração. Tachibana também se lembrou dessa ofensa. Nami, no entanto, não se incomodava com sua generosidade. Sua típica atitude despreocupada prevalecia. Confiante em sua nova força e treinamento físico ao lado de Tachibana, Nami sentiu que poderia desafiar os executivos homens-peixe de Arlon e até mesmo o próprio líder. Quando ela viu sua recompensa, ela até brincou sobre ser presa para receber a recompensa, só para Tachibana chamá-la de idiota. Receber recompensas dos fuzileiros navais era complexo. E ele brincou dizendo que ela não teria garantia de receber o que lhe era devido se encontrasse autoridades desonestas. Hahaha, ele riu do olhar abatido dela. Ao longo da jornada, as tripulações piratas que encontraram sofreram imensamente com eles. Com Nami, todos os seus tesouros se tornaram presas fáceis, e os dois os roubaram livremente. Eventualmente, eles chegaram à cidade mais próspera de Alabasta, Alubarna. Capítulo 298. Em um café, Nico Robin estava sentada tranquilamente à mesa de jantar, segurando um livro nas mãos. Ela saboreou a tarde tranquila, os raios dourados do sol filtrando-se pela janela, lançando um brilho quente sobre sua figura. Seu charme como uma beleza intelectual emanava sem esforço, uma presença calma no ambiente. Embora seu empregador tivesse mudado, a vida de Robin permaneceu praticamente a mesma. Na verdade, ficou mais relaxado. Anteriormente, quando trabalhava para Crocodile como vice-presidente da Baroque Works, ela se sentia sobrecarregada de tarefas, o que lhe deixava pouco tempo para ler ou para momentos de tranquilidade. No entanto, desde que Kizami derrotou Crocodile, as atividades da agência foram interrompidas. Kizami, diferentemente de outros chefes, não demonstrou interesse em poder ou riqueza, apenas em se tornar mais forte. Com pouca preocupação além de garantir que Robin não escapasse, Kizami passava os dias treinando. Enquanto isso, Crocodile, tendo perdido tudo, se afogou em álcool, aparentemente desistindo. Isso deu a Robin a liberdade de aproveitar um ritmo de vida mais lento, passando os dias lendo no café que antes servia como departamento de inteligência da Baroque Works, agora com uma placa de fechado para reformas pendurada do lado de fora. Não seria tão ruim se Kizami-san fosse realmente meu novo chefe, Robin murmurou para si mesma, olhando pela janela para as ruas movimentadas. Tendo trocado de empregador inúmeras vezes, Robin sabia muito bem que a personalidade de um chefe moldava seu estilo de vida. Kizami, embora intimidador em combate, a tratou educadamente, e a curiosidade de Robin sobre ele e seu misterioso chefe cresceu. No entanto, sempre que ela perguntava quem era o chefe e suas intenções, Kizami sorria enigmaticamente e dizia: não tente adivinhar as intenções de Deus. Apenas fique aí sentado e se comporte. Deus? Será que ele está se referindo a um dragão celestial? Robin rapidamente descartou a ideia. Se estivessem envolvidos, ela provavelmente já estaria morta. Ou pior, acabaria desejando morrer. Enquanto Robin pensava nisso, o sino de vento da porta soou, sinalizando que alguém havia entrado no café. Desculpe, a loja está fechada para reformas, Robin gritou, franzindo levemente a testa. Ela claramente havia colocado a placa, então por que alguém entrou? Ah, não estamos aqui para tomar café, respondeu uma voz. Curiosa, Robin virou a cabeça para olhar. Um homem estava ali, seu rosto certamente impressionante, atraindo o olhar dela enquanto a garota ao lado dele desaparecia no fundo. Mesmo com a compostura praticada por Robin, ela se viu admirando sua aparência encantadora por um momento. Mesmo assim, ela manteve seu sorriso profissional. Se você não está aqui para tomar café, em que posso ajudá-lo? Ela perguntou. O homem com um leve sorriso respondeu, estou aqui procurando alguém. Ele me disse para vir aqui. O sorriso de Robin vacilou um pouco, mas sua curiosidade foi aguçada. Talvez seu amigo tenha cometido um erro. Acho que não. O nome dele é Kizami, e ele me garantiu que eu poderia encontrá-lo aqui, Robin-san. A expressão de Robin mudou sutilmente enquanto ela ajustava sua postura. Ela não podia ignorar o visitante agora. Ele conhecia Kizami, e a conhecia. Isso poderia significar que ele era o chefe de Kizami. Entendo. Então siga-me. A caminho da residência de Crocodile, Robin lançou olhares furtivos para o homem que se apresentou como Tachibana.
Robin-san, tem alguma coisa no meu rosto? Tachibana perguntou de repente, tirando Robin de seus pensamentos. Não, estou apenas curiosa sobre você, ela respondeu rapidamente. Afinal, Kizami-san se referiu a você como Deus. Nami, a garota que acompanhava Tachibana, olhou para ele com olhos arregalados e atônitos. Ela ficou quieta durante a conversa, mas agora parecia completamente confusa. Por que ele te chamaria de Deus? Tachibana apenas riu e bagunçou o cabelo de Nami. Não pense demais, ele disse suavemente. Kizami costuma falar de forma estranha. Robin sorriu educadamente, mas permaneceu quieta enquanto os guiava até seu destino. Então, ele é o chefe dele. Não demorou muito para que eles chegassem e Kizami já estava esperando por eles. Quando Tachibana se aproximou, Kizami deu um passo à frente e fez uma leve reverência. Tachibana-sama, Kizami o cumprimentou com respeito. Bom trabalho, respondeu Tachibana, avaliando Kizami com o olhar. Você fez um bom progresso. Kizami sorriu, seu comportamento era humilde apesar de sua imensa força. Mal o suficiente para atender às suas expectativas. É o mínimo que posso fazer. Kizami foi humilde. Ele sempre fora leal a Tachibana e realmente o considerava um deus. Afinal, quando estava perdido, era ele quem o guiava. E não era estranho para ele, porque Tachibana podia derrotar o sábio dos 6 caminhos e o progenitor do chakra Kaguya. Tachibana assentiu e disse casualmente, traga o Crocodile aqui. Não demorou muito para Kizami arrastar Crocodile para frente. O outrora orgulhoso, Crocodile Shichibukai, olhou para Tachibana com os olhos cheios de suspeita. Ele não tinha ouvido nada sobre esse homem que aparentemente detinha tanto poder. Quando Tachibana se aproximou, Crocodile sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Esse garoto deveria ser o responsável por Kizami? A dúvida tomou conta de sua mente, mas antes que pudesse agir e dizer qualquer coisa, Tachibana levantou a mão. Shiha Tensei murmurou Tachibana, e com uma força repentina, Crocodile foi arremessado no ar, seu corpo colidindo contra uma barreira invisível. Incapaz de se defender, ele ficou ferido e sangue vazou de sua boca. Tachibana moveu os dedos levemente e videiras negras, envoltas em um aqui, irromperam do chão, prendendo Crocodile firmemente. Agora, disse Tachibana calmamente enquanto caminhava em direção ao seu prisioneiro, você está pronto para ouvir minha proposta? O Crocodile, com a boca coberta pelas videiras, tentou falar, mas foi inútil. Tachibana não esperou por uma resposta. Não importa se você está pronto ou não, eu só estava dizendo isso para dar um efeito dramático, disse Tachibana baixinho, dispersando as videiras. Se você tentar qualquer coisa de novo, você morrerá. Libertado, o Crocodile caiu de joelhos com a cabeça baixa em sinal de submissão. Embora mais alto que Tachibana, ele agora parecia muito menor. Robin observou fascinada pelo forte contraste entre o comportamento gentil de Tachibana momentos antes e a demonstração implacável de poder que ela acabará de testemunhar. Nami, por sua vez, parecia imperturbável, tendo se acostumado a tais visões. Tachibana, satisfeito com o resultado, decidiu deixar Crocodile em paz por enquanto. Afinal, ainda havia maneiras pelas quais os antigos Shichibukai poderiam ser úteis. Capítulo 299. Em relação ao Crocodile, Tachibana não se importava com ele nem com seu poder de combate. Ele tinha apenas um objetivo, que era Nico Robin. Então, na verdade, ele não planejava ter nada a ver com Crocodile. No entanto, ele descobriu que seus subordinados eram muito capazes, o que também era uma situação desesperadora para ele. Kizami parecia ter entendido mal seus pensamentos, acreditando que Tachibana tinha algo em mente para o famoso Shichibukai de areia. Somado ao fato de Sasori e Deidara terem matado Moria diretamente, a situação atual se tornou mais complexa. Agora havia 6 Shichibukai, Kuma ainda não havia se juntado. Ele só se tornou um depois da tentativa fracassada de Ace de recrutá-lo, e Tachibana já havia conquistado o controle de 2 deles. Ele simplesmente aceitou esse fato e o considerou dispensável. Mas agora que ele estava ali e as coisas chegaram a esse estado, Tachibana pensou em uma missão para o Shichibukai. Quanto à tarefa de Tachibana para Crocodile, era muito simples, coletar comida e suprimentos. De todos os tipos de reis dos mares até as provisões mais básicas, tudo era necessário. Crocodile ficou surpreso por um momento após ouvir esse pedido. Ele não sabia por que Tachibana queria isso, mas não ousou perguntar. Após os eventos recentes, a natureza imprevisível de Tachibana ficou profundamente gravada na mente de Crocodile. Ele temia que se o irritasse poderia perder a vida ali mesmo. E esse era exatamente o efeito que Tachibana queria. De quanto você precisa? Ele concordou com a missão, é claro. Então ele pediu a quantia necessária. Quanto mais melhor, você precisa reunir o suficiente para sustentar pelo menos 100.000 pessoas. Tachibana bateu levemente os dedos na mesa e ordenou, parem com suas ações em Alabasta. Um país tão valioso não deveria ser destruído. Entendido. Crocodile respondeu em tom abafado, acrescentando, preciso de um tempo. Além disso, os bens da Baroque Works não durarão muito. O que ele precisava era de suprimentos suficientes para 100.000 pessoas. Seus fundos habituais eram investidos no recrutamento de indivíduos poderosos e na compra de armas. Não sobrou muita coisa. Um olhar de confusão cruzou os olhos de Tachibana. Como Crocodile pode ser tão pobre e ainda dizer que é um Shichibukai? Doflamingo estava prosperando. Por que Crocodile estava tendo tantas dificuldades? Se você não tem dinheiro, então roube. Roube piratas, roube fuzileiros navais ou até mesmo roube os tributos dos dragões celestiais. Crocodile se sentiu absurdo ao ouvir isso.
Se ele tivesse o poder de fazer isso, por que ele precisaria planejar adquirir Plutão? O espírito de Crocodile foi destruído após sua derrota para a Barba Branca. No mundo de One Piece, coragem e força de vontade eram fatores-chave para se tornar mais forte. Quando uma pessoa fica desanimada, seu Haki também enfraquece. Crocodile e Moria foram os principais exemplos. Um foi esmagado por Barba Branca, e o outro perdeu tudo nas mãos de Kaido. Depois de mais de uma década, nenhum dos dois demonstrou qualquer melhora na força. Eles não conseguiram nem manter seus níveis anteriores de força. Entendendo o problema, Tachibana ordenou que Kizami fosse embora com Nami e Robin, deixando Crocodile sozinho. Você quer ficar mais forte? Crocodile ficou atordoado por um momento e riu amargamente. Será que eu consigo ficar mais forte agora? Tachibana não respondeu imediatamente. A luz roxa do Rin Sharingan brilhou e um buraco negro apareceu do nada. De repente, uma criatura enorme parecida com um tanuki foi puxada para fora. Isso é. Crocodile olhou fixamente para o enorme Shukaku de uma cauda, com quase 50 metros de altura, sentindo nele um poder que lhe parecia estranhamente familiar. Onde fica esse lugar? E quem diabos me trouxe? Aqui? A voz estridente da criatura irritou os ouvidos, mas quando Shukaku notou o brilho roxo nos olhos de Tachibana, ele sabiamente mudou seu tom. Ah, é o Tachibana-sama. A voz de Shukaku estava cheia de respeito. Ordenou Tachibana. Para onde? Shukaku perguntou, confuso. Tachibana apontou para Crocodile. De agora em diante, sigam este homem. Se ele fizer algum movimento errado, matem-no. Mas se ele se comportar, emprestem-lhe a sua força. Shukaku olhou para Crocodile com desdém, mas sabia que ele não tinha poder de barganha ali. Relutantemente, a besta com cauda se transformou em um fluxo de areia movediça e fluiu para dentro do corpo de Crocodile através de seu abdômen superior. O que aconteceu? Crocodile tocou seu abdômen, intrigado com a forma como uma criatura tão grande havia desaparecido. Nada mal, mais ou menos como aquele cara. Gaara, a voz de Shukaku ecoou de dentro de Crocodile, acrescentando ironicamente. Hehe, Crocodile, de agora em diante você será meu ajudante. Ajudante? Crocodile não conseguia sentir a presença de Shukaku e se sentia confuso e quebrado. Que tipo de monstro é você? Ele olhou para Tachibana, querendo pedir que ele removesse a criatura, mas Tachibana permaneceu impassível. Não me olhe assim. Um dos motivos pelos quais Shukaku foi trazido aqui é para monitorar você, mas ele também vai acabar aumentando seu poder. Enquanto você permanecer leal, ele será seu maior aliado. Como se tivesse entendido a deixa, Shukaku liberou um pouco de seu poder, fazendo com que a areia ao redor dele se agitasse violentamente. Do lado de fora do local, uma forte tempestade de areia se formou instantaneamente enquanto o vento uivava. Crocodile ficou surpreso, sentindo como se o vasto oceano de areia estivesse agora sob seu controle. Quem era o verdadeiro usuário da Suna Suna no Mi? Ele ficou atordoado. Você consegue sentir isso? Shukaku se gabou de dentro. Se cooperar comigo, você será invencível no deserto. Eu sou Shukaku, e tenho controle absoluto sobre a areia. A resistência inicial de Crocodile desapareceu, substituída por uma onda de excitação. Todos os seus anos de trabalho, metaforicamente até comendo areia em Alabasta, foram para obter Plutão, uma arma de força incomparável. Mas com o poder de Shukaku, ele percebeu que, embora não rivalizasse com Plutão, certamente era mais adequado para ele. E se fosse um monstro? Aqueles que comiam akumas no Mi também eram considerados monstros, não eram? Portanto, ele já era um monstro. Ao descobrir isso, Crocodile sentiu uma ponta de gratidão por Tachibana. Obrigado, Tachibana-sama, disse ele, repetindo o jeito de se dirigir a Kizami. Não precisa me agradecer. Só faça o seu trabalho direito. Tachibana fez um gesto de desdém. Levarei Nico Robin comigo. Você não tem nenhuma objeção a isso, certo? Nenhuma, respondeu Crocodile sem hesitar. Sem a necessidade de Plutão, Nico Robin perdeu seu valor para ele. No entanto, a curiosidade levou a melhor. Tachibana-sama, qual é exatamente o seu objetivo? Com o poder que Tachibana tinha e com seus formidáveis subordinados, por que sua organização permaneceu nas sombras? Ele só tinha visto Kizami, mas tinha certeza de que devia haver outros. Objetivo? Tachibana fez uma pausa, surpreso com a pergunta. Ele levantou a cabeça lentamente, seu olhar subindo em direção ao céu. Meu objetivo é plantar uma árvore no ponto mais alto do mundo. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.